Olá, tudo bem? Voltando aí, professor Hércules novamente, e eu vim agora para fechar o assunto da função do segundo grau, também conhecido como função quadrática. No primeiro vídeo, eu mostrei aí a formulinha de Bhaskara, a dedução aí da formulinha de Bhaskara, né? Que são as raízes da função. E nesse vídeo, a intenção é mostrar para você o que acontece com a imagem da função. E quando a gente fala de imagem de função, estou falando aí de vértice também da parábola. Lembra que uma função do segundo grau é uma parábola, né? Que pode ser com a boca para cima, se o valor de A for positivo, e pode ser com a boca de baixo para baixo, se o valor de A for negativo. E hoje eu vou mostrar para você como se calcular essa imagem e calcular o vértice da função. Ok? Então, como sempre, dá uma olhadinha, eu vou compartilhar um arquivinho com vocês. Agora sim, e dá uma olhadinha lá, ó. A matemática pode ser fácil, é o nome aí no meu canal no YouTube, e aí também um perfil no Instagram. Essa primeira parte, para quem viu a formulinha aí de Bhaskara, né, no primeiro vídeo, essa primeira parte vai ser idêntica. Então, dá uma olhadinha lá, ó. Eu vou, a partir de uma função do segundo grau, f de x igual a x quadrado mais bx mais c, para que essa função seja efetivamente uma função do segundo grau, o a tem que ser diferente de zero. E o a sendo diferente de zero, eu vou fazer a seguinte operação. Olha lá, ó. Nesses dois primeiros termos, nas duas primeiras parcelas dessa função, eu vou puxar o a em evidência. Então, puxando o a em evidência, lembrando que se na distributiva você multiplica, quando você está puxando alguém em evidência, para saber quem está dentro do parênteses, você pega o cara ax quadrado, divide por a, sobra o x quadrado. E aí você vai pegar o bx, vai dividir por a, é por isso que vai aparecer o b sobre a vezes x. E o c a gente deixou de lado. Então, novamente, se eu pego esse cara aqui, o x quadrado, eu poderia pensar como um quadrado de lado x. E esse b sobre a vezes x, pensando que se esse lado é x, se eu montar um retângulo cuja base fosse b sobre a, multiplicado pela altura x, eu tenho b sobre a vezes x. Então, essa figurinha aqui é a representação geométrica desse parênteses. E agora, eu vou fazer o quê? Só para ficar mais interessante para a gente, mais viável para a gente, eu vou quebrar esse retângulo ao meio, vou tirar essa partezinha da direita, vou virar, percebe que ele tem um ladozinho X aqui, e vou encaixar ele aqui em cima. Então, encaixei o cara lá em cima. Percebeu que tem aí um quadrado mordido? Uma mordida quadrada? E quem é esse quadrado que está faltando para minha figurinha ficar completa? É um quadrado que tem b sobre 2a, dá uma olhadinha lá embaixo, como base, e b sobre 2a como altura. Então, esse cara é um quadrado de lado b sobre 2a, cuja área é ele elevado ao quadrado. Então, puxa esse cara para cá, elevado ao quadrado, olha lá, ó, uma fração ao quadrado, quadrado do numerador, quadrado do denominador. Esse cara eu vou somar dentro do parênteses. Com qual intenção? Esse cara, o parênteses todo, é a área desse quadrado. Mas eu acrescentei alguma coisa à função. Então eu vou ter que compensar, eu vou ter que tirar. Só que eu acrescentei dentro do parênteses. E dentro do parênteses eu acrescentei b quadrado sobre 4a quadrado. Só que ao abrir esse parênteses não vai multiplicar por a? Então, na prática, o que eu acrescentei a essa função, dá uma olhadinha, é o b quadrado sobre 4a quadrado multiplicado por a. Você percebe que o a ao quadrado de baixo corta o a de cima e vai ser b quadrado sobre 4a.
Se isso foi o que eu acrescentei, eu vou compensar tirando lá fora. Bacana? Daí, eu vou fazer o MMC nessa partezinha final e eu queria que você percebesse que aquele parênteses nada mais é do que a área desse quadrado que está aqui, cujo lado é x mais b sobre 2a. Então dá uma olhadinha lá. Ficou x mais b sobre 2a ao quadrado, e fazendo o MMC da parte que sobra, é 4a, fica 4ac menos b quadrado. Nesse momento eu vou colocar um menos em evidência, eu tenho certeza que você vai entender o porquê, porque aquele b quadrado menos 4ac você conhece, né? Formulinha de Bhaskara. Olha o delta aí, o tal do discriminante. Então, acompanha, a minha função ficou dessa forma. Ok? E daí, a gente vai começar a analisar algumas coisinhas. Primeiro lugar, olha para o x mais b sobre 2a. Isso é um número real. Ele está elevado ao quadrado. Se ele está elevado ao quadrado, não tem como ele ser negativo. Ele só pode ser positivo ou zero, se o próprio cara lá for zero. Né? Se quem for zero? O x mais b sobre 2a. Agora, quem faz o x mais b sobre 2a ser igual a zero? É o x igual a quanto? Menos b sobre 2a. Tá lembrando desse cara aí? Esse cara é conhecido. Espera aí, vamos com calma. Você concorda que esse cara é positivo. Agora vamos analisar uma coisa. Se o a, que é o coeficiente da função do segundo grau, é o coeficiente do termo x quadrado, é o cara que está nela fatorado aqui embaixo, ó, ele está multiplicando parênteses. Se o a é positivo, o que vai acontecer? Ao valor menos delta sobre 4a, você vai estar sempre somando alguma coisa o quê? Positiva. Então é por isso que, nesse caso, o menos delta sobre 4a será o menor valor que essa função assume. Quando acontece isso? Quando você somar ao menos delta sobre 4a, nada. Somar zero. Porque qualquer outro cara que não zero é positivo, porque está ao quadrado. Multiplicado por A continua positivo, e você estará acrescentando a menos delta sobre 4A. Acompanhou? Então, aquele pontinho, no caso do A positivo, com a parábola com a boca para cima, o vértice é o ponto mais baixo da minha parábola. Então, o vértice da minha parábola é o menos B sobre 2A como abscissa, menos delta sobre 4A como ordenada. E quem será a imagem desta função? Olha para a parábola. É do menos delta sobre 4A, que está destacado em bolinha cheia, para cima é a imagem da função quando A é positivo. Acompanhou? Então, olha lá, para o A positivo, parábola com a boca para cima, vértice, imagem para cima de menos delta sobre 4A. Agora raciocina comigo do mesmo jeito. Se o A for negativo, o o x mais b sobre 2a ao quadrado continua positivo. Só que ele vai multiplicar aqui um a negativo. Se ele vai multiplicar um a negativo, ele vai estar sempre tirando alguma coisa de menos delta sobre 4a. Então, menos delta sobre 4a para o a negativo passa a ser o quê? O maior valor que essa função assume. Ok? E neste caso, a imagem da minha função vai ser o quê? Do menos delta sobre 4a para onde? Para baixo. É aí a imagem da função para o a negativo. E o importante, o vértice da parábola
é sempre o quê? Abscissa menos B sobre 2A, ordenada menos delta sobre 4A, independente se a parábola tiver com a boca para cima ou com a boca para baixo. O que efetivamente muda, o que é a imagem da função. Se o A for positivo, a imagem é qualquer número real maior ou igual a menos delta sobre 4A. Professor, você colocou a imagem x, a imagem não seria y? Sim, a imagem da função é y. Mas cuidado, esse x que eu coloco aqui no conjunto é só para caracterizar a imagem. A imagem é qualquer número real, desde que ele seja maior ou igual a menos delta sobre 4A. Então, esse x aqui não fica preso ao x da função. É simplesmente para te falar, a imagem é um número real maior ou igual a menos delta sobre 4A, no caso do A positivo. E no caso do A negativo, vamos colocar para cá, no caso do A negativo, vai acontecer o quê? A imagem vai ser menos delta sobre 4A para baixo. Então, qualquer número real menor ou igual a menos delta sobre 4A. Bacana? Uma coisa para você lembrar, cuidado. Quando ele dá uma função, por exemplo, uma função lucro, e ele pede qual o valor X, por exemplo, de venda de um produto para que eu tenha o lucro máximo. Então, seria uma parábola com a boca para baixo. O X é a quantidade de peças, vamos dizer assim, e a função é o lucro. Seria lucro máximo, aí tem a ideia de uma parábola com a boca para baixo. O custo mínimo, aí teria uma ideia de uma parábola com a boca para cima. Bacana? Acompanhou? Dá uma olhadinha com carinho. Se você viu esse vídeo primeiro, volta. O anterior tem a dedução da formulinha de Bhaskara, que são as raízes de uma função do segundo grau. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham um ótimo dia, um ótimo estudo. Se você tem aquele assunto que você quer que eu comente aqui, manda nos comentários e qualquer coisa me acha lá pelo Instagram, me manda um direct que eu respondo para vocês. Ok? Muito obrigado pela atenção. Não esqueça os próximos vídeos, não perca os próximos vídeos. Em breve estaremos aí de novo. Se você puder dar uma curtida, eu agradeço. E a gente se vê por aí. Beijo para todos. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.